antes da gente mostrar, né, o que falaram Leila, Abel Ferreira, eu queria te perguntar de dois jogadores e também pergunto para o Flávio. Maurício e John Arias. Porque o Maurício, depois da Copa do Mundo, né, que ele jogou lá pela seleção paraguaia, passou pela Alemanha fazendo gol de pênalti no Neuer, na disputa de pênalti. Cara, ele vem sendo o jogador principal desse Palmeiras. O Maurício, desde a Copa do Mundo, são 4 jogos e 4 gols marcados pelo Maurício. Ele tem 10 finalizações, 7 no gol, então 4 passes decisivos. É um Maurício que voltou da Copa sendo protagonista nesse Palmeiras, inclusive na polêmica, né? Também foi protagonista aí que gerou essa revolta no julgamento do STJD. E o John Arias, que veio a peso de ouro pro Palmeiras, também muito bem na volta da Copa, Vamp. Ele tem, nos 4 jogos, 2 gols e 2 assistências. São 2 jogadores que você acha que vão se firmar como protagonistas do Palmeiras, mesmo quando todos os titulares puderem estar de volta? Jogadores que o Palmeiras tem, um time muito forte, um elenco muito forte. Ontem no banco tava lá o Flaco Lopes, o Tigrinho, né? Sem o Paulinho ainda. Então o Palmeiras é muito forte. Esse rodízio aí, o Abel vai poder fazer bem, porque está vivo em 3 competições. Liderando o brasileiro, passou na Copa do Brasil e tem um mata-mata contra o Cerro Porteño. Não sei qual é o time titular que ele pensa. Está jogando com 3 zagueiros, pode jogar com 2. Sei que o Palmeiras é um Palmeiras muito forte. Para ser batido vai ser duro. Flávio Prado. Sem dúvida. O elenco, e é que o Vamp falou mesmo, né? Tava 2-0, eu acho. Aí levanta Flaco Lopes, levanta Tigre, até o Arthur, que é bom jogador também. Você fala, porra, né? Meio que apelação, né? Então, o elenco do Palmeiras é muito bom. E aí é que faz toda a diferença, né? Daqui a pouco a gente vai falar do Corinthians. O Corinthians sem o Yuri Alberto diminui de tamanho muito. O Palmeiras não tinha o Flaco, que foi muito bem na Copa, e o Vitor Roque. Paulinho também foi. Paulinho também, que está com essa do banco. Exatamente. Pô, e essa é a diferença, né? Isso pesa muito. No 11 contra 11 até dá para encarar, mas no momento que começam as trocas fica complicado. E ontem o time do Palmeiras brincou em campo, né? Jogou com muita facilidade. E aí, quando tiver todo mundo, o Abel vai ter que fazer uma ginástica aí. Mas realmente o Maurício está merecendo ser considerado um titular. Está jogando muita bola. Ele fez bem para ele essa mudança de nacionalidade, Copa do Mundo e tal. Ele voltou com a moral lá em cima. Aliás, era esse jogador, Maurício, que o Palmeiras contratou, né? Que a gente imaginava ver. Não é novidade ele jogar assim. Talvez no Palmeiras não tenha jogado nesse nível. Mas quando ele chegou no Palmeiras, a expectativa era isso tudo que ele está jogando agora. Mas quem que ele barraria, Flávio? Porque é difícil, né? O Palmeiras hoje tem um timaço. Tipo, quem que ele barraria? Porque o Alan tá jogando muita bola. O Vitor Roque vai voltar jogando muita bola. John Arias, Flaco Lopes, Andreas Pereira, Marlon Freitas. Quem que ele vai barrar? Tem isso também. Então, mas aí o técnico vai ter que trabalhar o jogo, né? Depende do jogo, da maneira como ele queira jogar. Ele está jogando com 3 zagueiros. Se ele tirar, por exemplo, um dos zagueiros, já aparece uma vaga. Depende do jogo. Eu acho que aí esse é o trabalho do técnico. Ele tem um material humano ótimo. O problema é quando você não tem jogador, né? E o Palmeiras tem jogador até demais entre aspas, mas jogador bom nunca é demais. E aí é o trabalho dele, né? Vai ter que trabalhar isso, porque se continuar assim, claro que o Maurício ganha a condição. E outra coisa, o número de jogos é muito grande. Então dá para todo mundo jogar, tipo assim, ontem, né? Deixou um pedaço do jogo, o Flaco e o Tigrinho no banco, né? Você pode alternar, você pode ir variando, poupando até jogadores, porque são jogadores do mesmo nível, né? Não vai mudar o nível de produção do time com a troca de um jogador do nível do Maurício. Eu concordo que dá para todo mundo jogar. Mas, Pedro, tem os jogos mais importantes. Vamos lá, jogo eliminatória de Libertadores. Jogo de Campeonato Brasileiro. Tem um time titular. Geralmente tem um time titular. Você acha que o Maurício vai se inserir nesse time titular? Porque o Maurício está jogando muito. Agora, eu falei aqui. Quem que ele barraria? Alan, Vitor Roque, Flaco Lopes, porque a gente está falando ali do geral, né? É meio campo e ataque. A gente tem Marlon Freitas,
Andreas Pereira, Flaco Lopes, Alan, John Arias, Vitor Roque. Ele vai? Você acha que ele barra alguém? Você que acompanha mais o Palmeiras e até cobre o Palmeiras, Pedrinho? Acirra muito a disputa nesse 11 inicial do Abel Ferreira. Dor de cabeça boa. E que jogador é o John Arias, pilhado? Assim, acho que é o sonho de todo técnico ter um atleta como o John Arias no elenco, porque joga por dentro, joga por fora, joga pelo lado esquerdo, joga pelo lado direito, pode jogar como meia, pode jogar como um ponta, pode jogar até mesmo de segundo atacante, e ele faz todas as funções bem. Eu acho que ainda estão procurando uma função que o Arias faça em campo que ele, sabe assim, seja mais ou menos. Ontem entrou na área para marcar um gol de cabeça, de peixinho, o John Arias. Então, eu acho que é a grande contratação do futebol brasileiro, o colombiano, também a capacidade que ele tem, a inteligência de ocupar espaços, de ser intenso, de trocar passes entre linhas. Vieram os dois, cada um deu um Paquetá e o Arias, cada um deu um choque, né? Bom, vou trazer um aqui, eu trouxe. Sim. Mas acho que o Arias tá bem melhor, você tem razão. Tá bem melhor. Eu lembro que a gente fez essa comparação até, John Arias ou Paquetá, duas grandes contratações, mas o Arias hoje, acho que tem jogado mais pelo Palmeiras, né? Tem feito a diferença com a camisa do Palmeiras, mais do que o Paquetá com a camisa do Flamengo. Mas justamente por essa versatilidade aí do John Arias, que já foi utilizado até como ala, aí como ala já não gosto muito porque é um jogador que tem que ir e voltar o tempo todo, acaba sacrificando o jogador na marcação e ele não aparece lá na frente, que eu acho que é o mais importante, onde ele faz a diferença, que é lá na frente. É um dilema dessa formação do Abel com 3 zagueiros, porque o time trabalha melhor a posse de bola e deixou de ser um time muito aleatório, de chuveirinho na área, de chutão do goleiro, bolas longas, para ser esse time que trabalha melhor a posse, troca passes, tem mais paciência ali para poder rodar essa bola, tentar achar espaços na defesa adversária, e o John Arias cumpre muito bem esse papel, mas você precisa ter 2 alas, né? Eu acho que o Palmeiras não tem esses 2 alas que fazem a parte ofensiva, que podem fazer também a parte defensiva, tanto que ele está colocando o Alan. Quem tá se sacrificando agora nesse time é o Alan. O Alan está jogando de ala pela direita. E ontem até teve uma grande oportunidade, acho que até em função disso, ter que voltar toda hora para marcar, ele não consegue fazer a finalização da maneira que gostaria, no 1 contra 1, que é o grande diferencial do Alan, esse drible. Mas isso que eu falei, o Arias pode jogar no meio, pode jogar de ponta, pode jogar de segundo atacante, pode jogar como ala, pode jogar de meia. E aí abre espaço para outros jogadores como o próprio Maurício. Maurício fez uma boa Copa, a Copa fez bem a ele. E eu consigo imaginar, sim, esses 2 jogadores mais ofensivos de meio de campo do Palmeiras, Arias e Maurício. Impressionante também como o Arias, independente de quem estiver jogando, ele joga bem. Pode ser Flaco Lopes e Vitor Roque, ele compõe bem. Pode ser Maurício e Sousa, o Arias compõe bem. Pode ser o Palmeiras titular, o Arias está jogando bem. Pode ser o Palmeiras reserva, o Arias está jogando bem também. Então, tem aquele clichê no futebol, chavão, quando o jogador chega para dar entrevista, onde o treinador me escalar, eu vou jogar e vou dar o meu melhor. Eu acho que o Arias é o jogador que pode falar isso, porque ele faz todas as funções muito bem dentro desse elenco do Palmeiras e abre outras possibilidades para o Abel Ferreira. Eu acho que a disputa maior, pilhado, é na dupla de centroavantes, porque você tem 3 jogadores para 2 vagas. Você tem Flaco, você tem Vitor Roque, tem Paulinho. Agora o Paulinho com alguns problemas físicos, o Vitor Roque está voltando gradativamente de lesão, o Flaco Lopes fez o primeiro gol dele após a pausa da Copa, está ganhando minutagem, está ganhando aí, voltando a ganhar confiança, mas vai ser o titular. O Vitor Roque, pelo que já apresentou com a camisa do Palmeiras, tem que ser o titular, mas aí como é que vai deixar o Paulinho no banco? Eu acho que essa é a dúvida aí na cabeça do Abel. Como que ele pode encaixar o Paulinho nesse time? Porque alguém vai ficar no banco. É isso, Marcos André, porque falou-se muito, Flamengo, Palmeiras. Hoje, eu acho que o Palmeiras tem um time mais forte que o do Flamengo, Vamp. A gente falou do John Arias, tá? John Arias eu falei desde o começo que eu achava uma contratação muito melhor do que o Paquetá, ainda mais comparando os valores. O Arias foi 25 milhões de euros, o Paquetá 42 milhões de euros. E no momento, eu acho o Arias mais jogador que o Paquetá. E mais decisivo que o Paquetá. E eu falava isso desde quando eles chegaram. Então não dá para dizer, agora é fácil falar. Não.
Desde o começo eu falava, gente, o Arias 25 milhões de euros e o Paquetá 42 é brincadeira. É brincadeira. E não só isso, ô Vamp, o Arias machuca menos, o Paquetá o tempo inteiro tem alguma coisinha, tem uma lesão muscular. O Arias não. O Arias é um cara muito forte fisicamente. É raro você ver o Arias machucado. E além disso, me desculpa, a gente pode pegar aqui o time titular do Flamengo, o time titular do Palmeiras. Cara, com todos esses nomes à disposição, eu acho que o Palmeiras hoje tem um time até mais forte no papel. Porque, ó, Vitor Roque, Flaco, Paulinho, Arias, Maurício, olha isso, Andreas Pereira, Marlon Freitas, que tá jogando um absurdo e já jogava no Botafogo. É porque no Botafogo a mídia é menor que no Palmeiras. O Palmeiras tá brigando por tudo que é título. Ele já era um monstro no Botafogo. Ele foi, inclusive, colocado em bandeira da torcida do Botafogo com os grandes ídolos da história do Botafogo. É bom a gente lembrar isso. Capitão do título da Libertadores do Botafogo. E tá jogando uma monstruosidade o Marlon Freitas. Tá sendo chamado até pela torcida do Palmeiras de Magic Freitas. Então, Vamp, se você pegar o goleiro do Palmeiras é muito melhor que o do Flamengo, na minha opinião também. Que é o Carlos Miguel. Os laterais do Palmeiras, para mim, hoje, vivem momentos melhores que o do Flamengo. Eu, hoje, no papel, e está sendo comprovado no número, acho o Palmeiras mais time que o Flamengo, se tiver todos esses jogadores à disposição, Vamp. E o que você tem a falar do Marlon Freitas, né? Que é sua posição. E é um cara que agora tá sendo muito mais falado, porque tá com mais mídia no Palmeiras. O que você tá rindo, irmão? Que loucura. Eu gosto que ele fala, o programa é do dia, né? Não pode ir. Se pegar aí o Kaique, não quer que tá de férias, pegar alguns meses atrás, o Leonardo Jardim, meu Deus! Pô, esse Flamengo... Porra, totalmente diferente do Felipe Luiz. Porra, é um estilo de jogo. Mas como você mesmo fala, o programa é do dia, não é? Se pegar o passado, né? Meu Palmeiras... amigo, mas eu tô falando de nome. Eu calma aí. Não. Vamos com calma, Tico, calma. Marlon Freitas joga muito bem. Gente, o que tá acontecendo com o microfone do Vampeta hoje? Pelo amor de Deus. Porra, essa tá saindo, não vai, não é? Tá não? Vai, deixa ele aí, vamos ver se melhora. Ou você não tá escutando? Tá escutando, Pedro? Não, tava chiado. Agora eu tô escutando, mas tava chiado. Pode falar. Onde é que você tá? De repente é o local que você tá aí. Não, claro que não. Você teve que trocar, animal. Como é que sou eu? Praia Grande. Você tá em Praia Grande? Long Beach? Não tô em Praia Grande, não. Eu tô em São Paulo. Cheguei agora corrido pra apresentar o leilão do Neymar nas plataformas dele, nos canais dele. Parabéns. Lá o... Sabia que você queria chegar nisso. Lógico, tudo no seu tempo. O programa é hoje, tanto que falar de hoje. Né? Dois times badalados. O Flamengo também, ó, John Arias e Paquetá. Carreira diferente. Um é titular da seleção brasileira, o outro é titular da seleção colombiana. Um teve uma carreira melhor dentro da Inglaterra, o John Arias bateu e voltou, o Paquetá chegou até ganhar título com o West Ham, está machucado, né? E essas equipes vão se duelar no segundo turno. No primeiro turno deu Palmeiras no Maracanã, você vai lembrar bem desse jogo, porque o Carrascal foi expulso, e a partir dali muda totalmente. Hoje, na data de hoje, o Flamengo não está na Copa do Brasil, está eliminado, o Palmeiras eliminou o Fortaleza. Na data de hoje, o Palmeiras está liderando o Campeonato Brasileiro, o Flamengo vem na segunda colocação. Na data de hoje, nenhum dos dois jogaram ainda pela Libertadores o seu mata-mata. Na data de hoje, o Abel está grandão e o Leonardo Jardim está sendo criticado por uma melhor performance. Na data de hoje, o Flamengo só joga daqui a 15 dias e o Palmeiras joga semana que vem. Então tem isso tudo. Porque há um mês atrás, o venezuelano português, por vossa pessoa, era um encantador de cobras, que nem fala o Lugano. Hoje já mudou, Flávio. Tudo na data de hoje. Na data de hoje, o senhor estará num evento que tem que tirar o chapéu,
e bater palma, que eu já estive lá na Fundação Neymar, Instituto Neymar, que ajuda muita gente mesmo, coisa de outro mundo. E você está de parabéns em fazer parte de um evento que é para ajudar o próximo. Na data de hoje, eu estou falando isso, amanhã já não sei o que eu falarei. Marlon Freitas, que eu te fiz a pergunta, e nosso Bruno Landi, né? Sempre já pensando ali nos cortes do YouTube, ele quer saber o que você, como volante de origem, pensa do Magic Freitas, Vamp. Já acompanho o Marlon Freitas desde o Atlético Goianiense. Já jogava muita bola no Atlético Goianiense. E eu ficava assim, pô, ninguém tá vendo o que o Marlon Freitas tá fazendo. O Atlético Goianiense naquela época tinha... Ele tinha outro volante que veio pro Santos, também um canhoto e um meia lá. Era no meio campo forte, fazia um campeonato brasileiro impecável. Eu sempre olhava, aí Botafogo veio, pegou e levou. O Marlon é do Rio de Janeiro, joga muito mesmo, joga curto, joga longo, é líder, campeão brasileiro, campeão da Libertadores, é um cara fantástico, caiu bem com a camisa do Palmeiras. Você vê ontem ele dá o passe longo pro terceiro gol, né? Então vem jogando muito, como eu também gosto do Andrés Pereira, gosto também muito do Andrés Pereira, né? Então são dois caras assim que jogam muito no meio campo do Palmeiras, como eu gosto do Jorginho, eu gosto do Paquetá, no Flamengo também. Engraçado falar que a gente não tem jogador de meio campo, né? Você está citando alguns assim, né? Curioso. Então, e defende camisas grandes, né, Flávio? Sim. Então, quer dizer assim, um elogio muito bom pro Marlon, né? Tá jogando demais mesmo, tem liderança, se não me engano é o jogador que mais atuou na temporada com a camisa do Palmeiras. E é um jogador que eu falei aqui, né, quando eu passei pro Vamp, que no Botafogo ele já jogava muita bola. As pessoas esquecem, é porque, cara, a gente tem que assumir, tem clubes hoje brasileiros que tem mais mídia, não só pela torcida, não. Tá ganhando mais título. Palmeiras e Flamengo estão sempre na mídia, óbvio. Cara, o Marlon Freitas no Botafogo já merecia essa mídia que ele tá ganhando agora. Porque ele era capitão, campeão da Libertadores, campeão do Campeonato Brasileiro, jogando muito. Ele apareceu num bandeirão que tinha só os grandes ídolos do Botafogo. Se eu não me engano, era Garrincha, Newton Santos, Túlio Maravilha, e ele era o representante daquela geração. E realmente, né, Flávio? Tá jogando muito o Marlon Freitas. Pra mim, é um dos pilares desse time, que fazem o Palmeiras ser tão efetivo nesse ano, com as pontuações que tem no Brasileirão, na Copa do Brasil e na Libertadores, Flávio. Olha, o Palmeiras, quando trouxe o Marlon Freitas, eu vi qualquer declaração de que estava procurando um líder para o time. E o Marlon Freitas, além de jogar muita bola, como já foi dito, ele era o líder daquele time do Botafogo. O Luiz Henrique, o Almada jogavam muito, desequilibravam, mas o comando do time não era à toa que ele era o capitão do time. Ele realmente tem uma liderança diferente, especial. E ele chegou no Palmeiras e rapidamente ele assumiu essa liderança. O Palmeiras perde o Everton, que teoricamente era o seu líder, né? E assume o Marlon Freitas de uma maneira muito importante. Você precisa ter jogador, claro, às vezes o jogador não é tão bom, mas ele tem uma liderança e acaba prevalecendo. Agora, quando o cara joga muito e tem liderança, é uma coisa perfeita. E realmente, o Marlon Freitas joga muita bola, um jogador de muito bom nível e tem uma liderança que é importante na hora de decisão, na hora de, num momento crucial do time, quando a coisa sai um pouco de controle. O Vamp sempre fala isso, o cara tem que decidir lá dentro, né? Tem que ser... Tem hora que não adianta você olhar pro técnico, você tem que resolver lá dentro. E aí você precisa ter jogador com esse espírito de iniciativa. E o Marlon Freitas tem sim. Então, realmente, eu concordo com você. Ele é um jogador com nível muito alto e muda, faz diferença em time. Ele conseguiu fazer diferença no time com o Palmeiras, tem um elenco milionário. Não é tão bom tecnicamente quanto outros jogadores do Palmeiras, mas ele é muito bom jogador para a posição e a liderança, né? A liderança faz toda a diferença.